Bom dia, alunos de carreiras militares do terceiro ano. Estamos aqui, Tenente Coronel Monteiro, para com vocês abordar o objeto do conhecimento, estrutura do texto dissertativo argumentativo, especificamente a parte de introdução, que será com bastantes exemplos, certo? Muito bem. Prestem atenção a esta aula, até aqueles que ainda, vocês que estão fazendo, né? A1 está no AVA, então deixamos aqui o nosso recado para não deixarem para a última hora, certo? Prestem bastante atenção a esta aula que vai ajudá-los na realização da A1. Já tem um bloco aberto, vocês vão acessar o bloco, aqueles que ainda não fizeram, né? E vão executá-la. Bom, rapidamente, né, para falar aí da introdução, nós vamos só lembrar para vocês o que é um texto dissertativo argumentativo, e aí ele é aquele que apresenta uma tese, uma opinião, uma tomada de posição, né, e que busca defender essa tese no intuito de convencer e persuadir o leitor por meio de argumentos plausíveis, certo? Que validem os pontos de vista apresentados, né? Onde é encontrada aí uma série de suportes, né, de veículos, de tipos de publicação, tá? Jornais, revistas, artigos de opinião, cartas argumentativas de seminários, e muito solicitado em provas de admissão em concursos e tipo vestibular, e o nosso famoso Enem, e no concurso da SPC que nem se fala, né? Ela é, inclusive, eliminatória, daí a sua importância, né? Saber aí dominar esse texto dissertativo argumentativo. E as características principais: clareza, objetividade, impessoalidade, né? Uso da terceira pessoa, seleção, organização e relação dos argumentos de forma consistente, né? Coesão e coerência. Muito bem, vamos relembrar também a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, aquela canônica, né, que eu chamo de canônica, aquela que é quase que sagrada. Por quê? Porque você ou segue ou não se salva, digamos assim, né? Ou você segue ou você não alcança o paraíso, pessoal. Então aqui lembrando para vocês, tá bom? A introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, que é a parte que nós veremos hoje, tá? Maior importância. Nela você faz a contextualização do tema e apresenta a tese. Ou também você faz a delimitação ou antecipa alguma coisa dos argumentos, tá? E apresenta as estratégias argumentativas, que é basicamente isso, dá um alôzinho ali do tipo de argumento que você vai seguir, tá certo? Nós vamos ver como iniciar. Hoje a aula é para isso, né? O restante nas partes aí canônicas, né? A introdução é só um parágrafo, tá? É o que vocês inclusive têm que saber. A conclusão também é um parágrafo só. Para esse tipo de gênero de discursivo, gênero textual com que vocês se deparam, né, ao longo da vida escolar e de candidatos a ingresso em ensino superior e no futuro aí em concurso. Então temos o desenvolvimento e a conclusão. O desenvolvimento é que vai ter mais de uma, né, parte. Aí idealmente aí pode ter um, dois, três, né, é, parágrafos, tá? Então, nele vai constar a exposição dos argumentos que sustentam essa tese e as estratégias argumentativas, tá? E a conclusão vai ter a retomada da tese e o resumo dos argumentos. E aqui nós colocamos em azul e ou a proposta de intervenção. E nós colocamos isso aqui sempre lembrando que a proposta de intervenção, ela tem uma robustez no Enem. No concurso da SPSEX, você vai retomar a tese, certo? E dar aquele resumo do argumento, que não é repetir o argumento igualzinho que está lá em cima, mas é dar aquela síntese maior, certo? E fazer a conclusão, certo? Agora, nós colocamos aí a proposta de intervenção porque você pode, aqui no concurso da SPSEC, não é que você não deva fazer
nunca. Você pode fazer, mas só se couber primeiro. Dar uma sugestão assim rápida. Muito diferente da do Enem, completamente diferente daquela do Enem, que você tem que dizer o agente, a ação específica, a finalidade, os meios, o modo com que vai ser feito, aí a ideia é diferente. Então não vamos confundir, também não vamos ser bobos, né, imbecis aí, de achar que não se pode falar nunca dessa proposta de intervenção quando se fala do concurso da SPSEC. Nós esperamos que a maioria de vocês sejam aprovados, mas alguns não podem não ser, né? Não serão ou podem não ser, numa primeira e tal. Então vocês também têm que estar aí sempre praticando essa possibilidade, certo? Não é o que a gente vai, não é o caso agora, né, nas nossas, vocês vão ter de ver o que é que se pede sempre, o que é que se vai pedir no comando, certo? Comando. Muito bem. Visto isso, agora vamos para a nossa, digamos assim, menina dos olhos de hoje, né? Nosso objeto de conhecimento, a introdução, e nela você vai, já coloca o tema, tem que aparecer o tema, você não pode ignorá-lo, certo? Não pode deixar para tardiamente apresentá-lo já no desenvolvimento. Você tem que esboçar a tese, certo? As exceções são pouquíssimas, né? E eu vou até mostrar aqui também nessa aula. Há uma possibilidade, mas você tem que dar o encaminhamento. E aquela antecipação do argumento é aquilo, você anuncia qual é o caminho que você vai percorrer na sua argumentação. Então a gente vai aqui ver a partir de agora o que? Vamos lá. Sobre o tema e a tese, é bom dizer que eles são obrigatórios, você não pode deixar de colocar. Os argumentos, a gente tem como algo que é aconselhável colocar, né? Muito bem, vamos ver alguns tipos de introdução, certo? Por quê? Porque aí a tarefinha de vocês passa muito por isso, né, de imediato. Então a introdução é importante, é o cartão de visitas para o avaliador, para o leitor, para aquele que vai julgá-lo, para todo mundo que o lê vai julgá-lo, obviamente. Aqui nós vamos tratar hoje de 6 tipos que são dos mais importantes, né? A partir do estudo de exemplos, né, práticos, bem-sucedidos, vamos aprofundar um pouco esses tipos aí que são a alusão histórica. Alusão histórica, certo? É um dos mais, digamos assim, produtivos, né? Muito aluno se aventura por isso. Definição. A partir de uma definição assim, que não significa que você deva decorar uma palavra no dicionário para levar o dicionário na cabeça. A citação, né? O argumento de autoridade, quando você cita, você tem que saber quem, né? Isso aí é pertinente ao tema. Intertextualidade, uma relação intertextual, pode ser também uma introdução que começa por ela. O questionamento, ou seja, fazer pergunta, uma ou duas perguntas aí. E um tipo que a gente diz assim, existem tipos de exemplificação, né? Um deles é esse aqui, ó, por pesquisa ou por dados estatísticos, tá? É um tipo de exemplificação aí, tá? Que você vai introduzir o... Tudo isso aí, pessoal, tem a ver com... Sabe quando a gente fala gancho, assim, ó, qual é o gancho? Você pega a partir de algo que já existente, você pinça algo que é do seu conhecimento prévio, e aí você puxa, certo? Para apresentar. No caso do questionamento, não, mas normalmente os demais são. Tá? Vamos lá. Bom, vamos começar pela alusão histórica. O que é alusão? A alusão é uma referência. Tá? Tecnicamente, a alusão e referência são coisas diferentes, mas para efeitos aí de legalmente falando, aludir é fazer menção, certo? Fazer menção. Então, a alusão histórica. Muito bem. Vejam, você tem que saber o tema. Tá? Então, em todos esses exemplos aqui, nós vamos ter essa estrutura. Nós colocamos uma introdução, indicamos o tema e indicamos a tese, quando ela está esboçada. Vocês vão perceber o seguinte, nessa estrutura aí nossa. Estamos colocando em azul, aí nesses exemplos, então todos os exemplos que eu coletei e selecionei de alunos que tiraram
nota máxima e tudo, aí uma pesquisa de internet, tá? Mas basicamente é o seguinte, vocês vão observar. Uma parte estará em azul sempre, certo? Essa parte que está em azul é justamente aquele que digamos assim, se articula com o tipo da introdução aqui, ó. Então, quando eu digo alusão histórica, é aquela parte que vai direto. Tá? Depois tem a parte em preto, tá? Que é o restante do parágrafo. Né? E aí pode, ao longo desse parágrafo, vai estar disseminado a tese. Certo? A tese pode estar esboçada, mas é muito importante, vocês vão observar, a tese, cuidado com esses esquematismos que a gente aprende aí, procurar uma frase que seja a tese. Não é assim não, não é assim não. Você vai escrever um texto inteiro e a tese, às vezes, ela não está dita sozinha em nenhum lugar, ela está assim, deduzindo, inferida a partir de tudo que você disse. E ela pode ser dita de diversas formas, né? De acordo com o que o leitor faz. Mas nunca procure assim, a tese tem que estar num cantinho ali. Aí o que é que acontece? Normalmente ela não está completa numa frase só. Tá? Mas vamos lá. Dadas essas explicações, vamos sempre apresentar, então, embaixo o tema, em letras menores, tá? E a tese. Vamos lá? Vamos para essa redação aí, essa introdução, que tinha como tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Certo? Depois eu vou falar da tese. Vamos lá ver. O período colonial do Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposição de dogmas e violência. No entanto, a lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. Bom, esta é a introdução. E, então, nós temos, eu vou mostrar em azul, é aquilo que é a alusão histórica. Ou seja, o candidato começa a partir de uma alusão ao período colonial do Brasil, certo? Tudo bem. E aí diz o que é que interessa, faz o link com o tema, que é Caminhos para combater a intolerância religiosa, porque ele vai se reportar, vai remeter à questão da conversão do índio à religião, digamos assim, oficial do Estado português, né? Tá certo? E aí, essa tentativa, depois aí ele vai detalhar. Essa é uma tentativa que, embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa sugere as mesmas conotações de sua origem. Ainda continuaremos hoje, na hora de converter pessoas, essa é a tese dele, né? Ainda estaríamos impondo dogmas, né? Forçando pessoas a acreditar em algo absoluto, né? E violência. Essa violência aí não vamos entender que as pessoas estão sendo chicoteadas para assim, se converter à religião, mas sim que às vezes a violência é simbólica, né? Queima de terreiros de umbanda, etc, etc. Certo? Bom, de qualquer maneira, o que fica claro aí é que ele pegou um gancho, e eu até digo, viu, pessoal, toda vez que eu encontrar uma redação que até foi nota máxima, eu sempre vou achar algum defeito. A gente, às vezes, atribui a nota máxima não por uma perfeição intrínseca da redação, mas pela comparação que você faz com as demais. E ela é tão boa em relação àquela média que nós deixamos passar alguns detalhezinhos. Vou dar um exemplo aqui. As primeiras palavras dizem: o período colonial do Brasil, ao longo dos séculos XVI e XIX. Ora,
O Brasil foi colônia, certo? Do século XVI, quando se impõe aquele regime de capitania hereditária e tal, e depois... E ele é também no século XVII, no século XVIII e no século XIX, até que a família real chega ao Brasil e o Brasil é decretado como um Reino Unido, quando é decretado assim, instaurado o Reino Unido de Brasil, de Portugal, Brasil e Algarve. Né? Então, aí, do jeito que está escrito, até parece que houve o período colonial do Brasil ao longo dos séculos XVI, aí daria um pulo. Nem do século XVII, nem do século XVIII, o que se vai afirmar seria problema. Né? Ninguém tentou converter índio nesses outros séculos. Seria ao longo do século XVI, ou do século XVI até o XIX, certo? Até o XIX, 1808 já é século XIX. Então, a pessoa cometeu assim, derrapou. Eu acho até que talvez os 2 ou 3 professores que viram essa redação não se tocaram disso. Nem eu na primeira leitura vi, mas o que ele afirmou é que houve essa tentativa de converter os índios ao catolicismo em função do pensamento português de soberania, somente nesses 2 séculos, porque ele foi soma este e este, ao longo do XVI e ao longo do XIX. Lembrando que no século XIX, quando o Brasil deixa de ser formalmente colônia, tá certo? O Brasil, você não pode mais afirmar ao longo do século XIX, certo? Quando, na verdade, foram menos de 10 anos. Isso aí, formalmente falando. Embora o problema de tentar converter a força, com dogma, com violência, esse problema persistiu no colonial, no império, depois na república e papapá. Isso é outra coisa, certo? Mas, quando se escreve ao longo do... Ou seja, esse adjunto adverbial aí, certo? Esse marcador aí temporal, ficou capenga. Não obstante, é uma boa introdução. Com essa única ressalva, deveria ser nos primeiros séculos, né? No período colonial, durante todo o período colonial do Brasil até o início do século XIX, assim por diante, haveria outra saída que não fosse essa imprecisão aí. Certo? De qualquer maneira, é bom. E agora nós temos que ver onde está a tese. Né? Quando vocês vão colocar, vocês têm que já ver a tese. Essa tese, ela não é necessariamente escrita, ou quase nunca, praticamente, ela é escrita numa frase, como eu já falei. Você tem que observar o quê? Ela está difusa e você junta tudo. Então, eu diria aí, a intolerância religiosa no Brasil constitui um grave problema social com raízes históricas profundas, né? E precisa ser combatido. Apesar dele não ter dito assim diretamente ainda, ele já deu o encaminhamento, porque ele faz como uma espécie de denúncia e tal, e que um grave problema social, ele já se posiciona, certo? Se ele está dizendo que é grave, ele está dizendo que implicitamente precisa ser combatido. Por isso que nós colocamos aí na tese. E vocês mesmos podem dizer com as suas palavras qual seria a tese, mas a tese tem que estar presente aí. Ela tem que estar ela tem que ser inferível, dedutível do que você escreveu. Não significa que a tese pare dessa coisa de querer colocar uma tese todinha, certo? Ou socar a tese numa frase, certo? Não, nenhuma frase sozinha é a tese. Embora alguns desses períodos aí tenham um pouco mais dela, né? Por exemplo, na conclusão, digamos aí, na conclusão desta introdução, você tem muito mais da tese do que na alusão histórica em si. Vamos ainda dar outro exemplo, porque essa como eu falei, muito produtivo, né? É um tipo de introdução muito produtiva. Então, esse outro, né, o tema desse outro aí é o quê? O tema desse outro é a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Tá? Persistência da violência contra a mulher no Brasil. Vou apagar essa parte aqui. Tá? Então, vejamos.
Ao longo do processo de formação do Estado brasileiro, do século XVI ao XXI, o pensamento machista consolidou-se e permaneceu forte. A mulher era vista, na transição entre a idade moderna e a contemporânea, como inferior ao homem, tendo seu direito ao voto conquistado apenas na década de 1930, na era Vargas. Mas o voto e as raízes e as conquistas das últimas décadas não eliminaram o problema da violência de gênero. As raízes profundas do machismo, junto da insuficiência das leis e da lenta mudança de mentalidade, fazem com que o problema ainda precise ser seriamente enfrentado pelo poder público e pela sociedade. Então vocês vejam que a alusão histórica, você poderia dizer, não, foi só o primeiro período, aí a Terra permaneceu forte. Não, ele vai adiante, certo? Então, a partir daí ele situa, né, faz o enlace com o tema, que é a persistência da violência contra a mulher. Quando o autor começa a fazer, ele já sabe disso. E a tese qual seria aí, que a gente deduz? As raízes do machismo, a insuficiência das leis e a lenta mudança de mentalidade fazem com que o problema persista e precise ser enfrentado. No caso, o problema, o machismo, né? Ou a violência contra a mulher. Certo? Seria melhor dizer, com que a violência contra a mulher persista e precise ser enfrentada. Seria até melhor, né? Enunciar dessa maneira. Vamos para o outro tipo, o segundo tipo aí que nós vamos ver hoje. Vejam aqui importante qual é a mudança. Não significa que você tem que começar a posição aí do tipo de introdução característico, aí a estratégia que você vai fazer, ela não existe uma fórmula não fixa. Tem que ser a primeira, o primeiro período, tem que ser a primeira linha, tem que ser. Não, cuidado com esse tipo de generalização. Então, o que é que diz aí? O desenvolvimento de uma cidade é movido por dois elementos, mobilidade e planejamento, em que um depende do outro. Por mobilidade, o senso comum entende a organização do transporte público. Tá? Então, entretanto, a fim de que tenhamos, de fato, mobilidade urbana nas cidades, é necessário muito mais que transporte de qualidade. O planejamento das cidades garantirá que os espaços municipais sejam acessados por todos que ali habitam, configurando dessa forma o real significado de mobilidade urbana. Então, qual seria o tema? O tema é acrescente, né? O tema é acrescente, aqui ó, o teminha é acrescente crise de mobilidade urbana brasileira. E a tese, a solução da crise da mobilidade urbana no Brasil extrapola a solução do transporte público e envolve o planejamento das cidades. Você poderia dizer de outra maneira da tese, por exemplo. Aqui, veja, esse início aqui aí já tem algo mais parecido com a tese, certo? O desenvolvimento de uma cidade é movido por dois elementos, mobilidade e planejamento, em que um depende do outro. Não seria a tese sozinha aí, não seria autossuficiente como tese, por quê? Né? Porque ele quer dar uma ênfase aqui, não é só a mobilidade em si. O planejamento seria mais importante, você não pode ficar só na ideia da mobilidade. É planejar, sem planejar a mobilidade não sai. E aí nesse início, você tem como se eles estão aí coordenados. Quando a gente vê assim, mobilidade e planejamento, parece que os dois têm a mesma importância. Ele dá a entender que as pessoas miram sempre a mobilidade, para tentar resolver a mobilidade, mas não percebem que o problema maior é o planejamento. Sem o planejamento, o restante não sai, certo? Porque aí ele confere o real significado de mobilidade urbana. Então, o planejamento precederia, seria mais importante. Então, é também uma maneira de enunciar a tese, dizer, o planejamento, né, na questão do problema na crise da mobilidade urbana brasileira, o planejamento deve preceder, é mais importante do que a mobilidade em si, certo? Isso seria também uma maneira de enunciar a tese. Então vocês vejam que existem várias formas, né, de se enunciar uma tese sem que ela esteja necessariamente ali numa frase isolada, mas quando a gente fala por definição, esse tipo de introdução aqui, né, ele vai definir
mobilidade. Ele começa definindo mobilidade. Depois que ele define mobilidade, ele fala a organização do transporte público. E aí vai dizer, dá o pulo seguinte, né, depois desse gancho, tá certo? Da definição, ele dá o pulo seguinte para falar da primazia do planejamento. Né? O terceiro tipo, aqui diz o seguinte, aí é o tipo da citação, certo? Como eu falei, Platão, Aristóteles, mas aí no caso, as pessoas às vezes abusam, mas esse foi um bom exemplo. Né? O homem é um ser político, já dizia Aristóteles. Então, argumento da autoridade, citando uma autoridade. Né? Uma citação. Com efeito, uma das principais características que nos diferencia dos outros seres vivos é a nossa capacidade de tomar decisões que visem ao bem comum, levando a polis à felicidade. Entretanto, a lógica neoliberal, vigente no mundo pós-moderno, conhecimento de mundo, né, conduz a sociedade para o caminho oposto, apresentando a participação política como algo já superado, num contexto que provoca nos cidadãos o desejo de proclamarem-se apolíticos, embora não devesse ser assim, visto que a participação política é indispensável para a organização da vida em sociedade. Aí ele né, a tese aí está muito mais presente, né, nessa parte final. A citação é importantíssima, porque zoon politikon, que foi uma frase famosíssima de Aristóteles, quer dizer isso. Aliás, o termo político completamente deturpado hoje no senso comum. O senso comum acha que política é partidarismo. E não é. Política é você participar da vida em sociedade, é você discutir, é você participar da solução, fazer pressão, se pronunciar, mandar a carta argumentativa, é você não aceitar né, formas de organização social injustas, no onde você vive ali, não significa você entrar em partidos, ser de um lado ou do outro, como na verdade se difundiu ultimamente até para alienar as pessoas, né? Dizer, não pode haver essa confusão, é apequenar demais a política, reduzir a política a partidarismo. Eu sou do lado A, sou do lado B, sou de direita e de esquerda, isso é um apequenamento da política. Não obstante, é o que se procura muitas vezes mostrar, dizendo que quando se fala em política, né, a gente não deve discutir, deve deixar para lá, para não haver briga, etc, etc. Quando na verdade a diferença, a vida em sociedade, a busca do bem comum, é justamente você ver quem pensa diferente de você. Tudo isso está implicado aí, e esse é um excelente exemplo de uma pessoa que mostra um conhecimento de mundo muito sólido, né? E mostra um grau aí de maturidade argumentativa já desde a introdução. E talvez dessas que nós mostramos seja melhor. O tema era a importância da participação política para a efetivação da cidadania no Brasil, e a tese a política é vital para a organização da sociedade e nos distingue como humanos, aquele que se liga com o que Aristóteles falou, a citação. O próximo tipo aí que nós vamos ver é a intertextualidade, a introdução pela intertextualidade. É você fazer o gancho com uma intertextualidade, uma obra e que seja, certo? Então, no caso aí, o que nós vemos? Está se falando de relações de consumo e o consumismo, que são coisas diferentes. Relação de consumo, comprar, vender, obter os bens que são necessários para a sobrevivência, para o entretenimento e assim por diante. Consumismo é algo diferente, é o consumo desenfreado, o consumo em função de valores, às vezes, completamente alienantes, em que você quer ter um tênis só por causa da marca do tênis, e não pela qualidade do tênis, pelo conforto e pela satisfação da necessidade. E diz aí o título, diz aí a introdução. O anúncio do cartão de crédito X mostra um shopping, ambiente de compras, e o associa ao melhor que o mundo tem a oferecer. Entre aspas, porque é algo generalizado aí, seria de propaganda. Valoriza, portanto, a sociedade de consumo, danosa a ponto de produzir inúmeras crianças adultas como as de capitães de areia e vários homens gananciosos e frios como João Romão, de O Cortiço. Para tanto, utiliza um dos recursos mais poderosos já criados, a imprensa. Então, aí o autor ele vai resgatar, né, a partir do tema,
ele vai fazer o enlace, o link com duas obras da nossa literatura, uma obra de Jorge Amado e a outra obra do Aloysio Azevedo, né? Duas obras, digamos assim, do cânone, né? Da relação de livros sagrados, digamos assim, sagrados, entre aspas, né? Da nossa literatura. Então, qual é o detalhe a se observar aí? Se você faz essa citação, ou essa relação intertextual, o seu desenvolvimento tem que ser coerente, certo? Então, o seu desenvolvimento teria que ser coerente com isso. Você tem que retomar novamente essas referências de Capitães da Areia e mostrar que os garotos viviam ali, precisavam sobreviver e tal. Inúmeras crianças adultas, né? Aí pela desigualdade que existe, os padrões diferenciados de consumo pela classe social, e vários homens gananciosos e frios como João Romão de O Cortiço. João Romão é personagem, então teria que depois provar mais ainda que leu e que entendeu bem, né, onde é que João Romão vai se encaixar aí. Tá? Muito bem. E a tese seria que a imprensa é um dos principais recursos da sociedade para fomentar o consumismo das pessoas, né? E o alienar as pessoas também. O quinto tipo aí por questionamento, nós temos, vamos fazer a leitura, tá? Direto aqui. A sociedade contemporânea supervaloriza não apenas o consumo de bebidas alcoólicas, mas também o status que o ato de beber traz. Em decorrência disso, a relação travada entre diversão e álcool dificulta a instalação de uma ordem social e prejudica os não participantes desse ciclo. Entra em cena, então, o Estado e seu intrínseco poder, observado na forma da lei seca. Será a obediência da maioria justificada pelo temor à pena ou pelo aumento da consciência social? Vou refazer. Será a obediência da maioria justificada pelo temor à pena ou justificada pelo aumento da consciência social? O efeito foi passageiro ou duradouro? Tá? O tema era os efeitos da implantação da lei seca no Brasil, e a tese, aí é o detalhe, a tese ela não é esboçada, porque ela depende da resposta às perguntas feitas. Quando você resolve por uma introdução por perguntas ou por questionamento, você praticamente você não vai dizer sua tese ainda, você vai lançar o problema e você vai ter de responder o segmento do texto, o desenvolvimento e a conclusão vão ter de conter os argumentos que levarão a resposta a esse questionamento. Se você lança o questionamento e não trabalha, né, na resposta deles, você não fez nada. Por isso que é preciso ter muito cuidado quando usar assim. E é uma saída muito fácil. A maioria dos alunos que usam isso, eles não voltam a ele de fato, né? Esquecem-no. Né? Então é preciso ter cuidado com o questionamento. Finalmente, você tem o último tipo, aí de tipo de introdução, aqui desta aula, né? Que é aquela que se faz por pesquisa ou dados estatísticos, introduz por aí. Vou fazer a leitura, já advirto que existem alguns problemas de gramática, né, alguns problemas de linguagem, mas a estratégia que foi usada aí foi boa, certo? Eu vou ler tudo e depois vou voltar a fazer o comentário geral. Então, segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, mais de 330 mil casos foram instaurados com a Maria da Penha entre 2006 e 2011. Esta medida, ainda que fortalecida pelas delegacias da mulher, são insuficientes e pouco eficazes, uma vez que são ações que não visam diretamente a mudança cultural e comportamental dos brasileiros. No Brasil, hoje, infelizmente, igualdade de gênero é algo que está apenas no papel. Tá? O tema era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, e a tese é que as medidas institucionais de combate à violência contra a mulher ainda são suficientes para solucionar o problema. Bom, vocês veem que a pessoa pensou o seguinte aqui, ó. Vamos chegar qual é o problema aqui. Ó. Esta medida, você coloca uma vírgula aqui, ainda que fortalecida pelas delegações, ainda que
Aí você tem uma oração que é uma ressalva, certo? É uma ressalva. Mesmo que, então é aquela concessão. Então, ela está interpolada, deveria ser, esta medida é insuficiente. Só que a pessoa na cabeça dela colocou esta medida e esta outra, né, que foi fortalecida por esta, o fortalecimento das delegacias da mulher, o fortalecimento desse combate pelas delegacias da mulher e a medida de instaurar os casos, ele considerou como duas. Na verdade é uma só. Tá? Então, está dentro do mesmo contexto, seria essa medida, é pouco eficaz, uma vez que é uma ação que não visa diretamente a mudança cultural. Tá? Essa ressalva de natureza gramatical, mas a parte aqui perfeita, né, de colocar o gancho através da pesquisa dos dados estatísticos e aquilo que eu já falei em aula anterior, quando o aproveitamento dos textos, né, esse dado estava, não era que a pessoa tivesse memorizado, tivesse na cabeça, ela estava num dos textos de suporte à redação. De qualquer maneira, é um exemplo aí de como a pessoa armou, planejou, certo? Também a tese você poderia anunciar de outra maneira, né? De outras maneiras aí, tá? A igualdade de gênero está... No Brasil ainda não há igualdade de gênero e tal e tal. Então você tem outras maneiras de dizer, mas já se percebe qual é o encaminhamento que é dado, certo? Já, já, já está aí, não dito com as palavras que eu coloquei aqui, as medidas institucionais de combate à violência, não, ao invés de dizer assim, a instauração de casos, isso é um exemplo de algo maior, isso é um exemplo de medida institucional para combater a violência contra a mulher, certo? Então você tem que fazer essa abstração para chegar a uma tese, certo? Para saber qual é a tese que você vai colocar aí. Então, ele também tem um ponto de vista aí que não existe igualdade de gênero. De qualquer maneira, já está implícito quando você diz a persistência da violência contra a mulher. Você só pode ter a violência contra a mulher tipificada dessa maneira se houver uma desigualdade de gênero, certo, pessoal? Bom, esses eram os exemplos que nós tínhamos e que vão, acreditamos, dar aquela relembrada, aquela chacoalhada para que vocês, diante de um caso concreto, né, saibam como tenham recursos, tenham um repertório, melhor dizendo, para resolver as questões que se apresentem com segurança. Certo? Ficamos por aqui com o nosso querido Thomas Fuller. O conhecimento dirige a prática, no entanto, a prática aumenta o conhecimento. Um abraço, até a quinta-feira.